Opa! Aê, finalmente saiu, né, o aguardado episódio dos zumbis da série What If da Marvel. Esse episódio dos zumbis, com certeza, era o episódio mais aguardado de todos. Foi o nosso primeiro contato com essa série desde que ela foi revelada algum tempo atrás. Até porque é zumbis com Marvel. Não tem como não gostar desse conceito. A Marvel, nos quadrinhos, tradicionalmente sempre fez histórias de zumbis e elas sempre foram muito legais. Sempre muito exageradas, bem gráficas e uma pegada de zumbi exagerado que com certeza a gente vê nesse episódio. E um outro motivo pra gente realmente ter ficado empolgado com esse episódio era por causa do Homem-Aranha. Até onde a gente sabe, esse é o único episódio que o Homem-Aranha vai aparecer no seriado e até por isso ele acaba sendo o grande protagonista do episódio. E lembrando até a saga mais recente do Marvel Zombies, na qual o Peter Parker é um dos protagonistas sobreviventes ao apocalipse zumbi. E pra quem leu as outras sagas de zumbis da Marvel, com certeza vai pegar algumas referências nesse episódio. Como a questão da Vespa ficar gigante como zumbi, é um negócio que já tinha acontecido no clássico, mas com o Homem-Formiga. O Pantera Negra ficar numa das mesas sequestrado por um zumbi e depois ficar sem uma perna. E o Homem-Aranha protagonista. Essas são algumas das referências que eu consegui pegar. E eu acho que pra quem leu as HQs, no final vai acabar sendo até mais divertido ver se encontra outros easter eggs como esses. Mas assim, ó, vamos falar um pouco do episódio em si. E quando o episódio terminou, eu tinha certeza absoluta que esse seria um episódio bem divisório. Algumas pessoas com certeza iriam adorar o episódio e outras iriam odiar com toda a alma. E por que eu digo isso? Porque esse é um episódio bastante focado na parte da comédia. Ele tem muitos momentos de alívio cômico, o que fazem lembrar aqueles filmes de zumbis de comédia, tipo aquele Como Sobreviver a um Apocalipse Zumbi, Zumbilândia, que são filmes de comédia, mas de zumbis que ao mesmo tempo são levemente sérios. O Marvel Zombies do What If fica mais ou menos nesse meio termo, e daí realmente vai depender de cada um. Tem pessoa que prefere história de zumbi mais séria, como é o caso do This Is It da DC, que é o tempo todo sério, e tem aquelas outras pessoas que só gostam de uma coisa extremamente exagerada de zumbis. Eu, na minha opinião, realmente consigo gostar das duas coisas. E esse episódio do What If da Marvel, eu acabei gostando bastante, e principalmente por causa do Homem-Aranha. E daí, prevendo que vai ter uma mega discussão de pessoas frustradas com esse episódio, eu vou acabar defendendo bastante esse capítulo, embora eu realmente entenda que há motivos pra não gostar dele também. Mas assim, ó, mesmo gostando desse episódio, eu demorei um pouco pra conseguir encaixar e entender direito esse episódio. Entender que é uma mistura da Marvel com zumbis e que é pra ser um pouco mais leve. Embora de fato eles matem zumbis dividindo eles ao meio, mas como é zumbis, não tem problema de ser mais gráfico, porque com zumbis pode ser mais gráfico. O início realmente foi a parte que eu não gostei muito, porque era aquele momento que a minha expectativa tava de dizer que essa seria uma animação séria o tempo todo. E daí quando eu vi que os zumbis estavam matando pessoas e sempre tinha alguém pra comentar fazendo uma piadinha de que aquele cara morreu por zumbis, aquilo dali num primeiro momento me deixou muito fora do episódio. Porque, cara, é um zumbi comendo uma outra pessoa, como é que você faz uma piada em cima disso? Sabe, eu achei um pouco exagerado. Mas daí o episódio foi avançando, o Homem-Aranha apareceu e ele deu a leveza necessária para esse episódio ser divertido com zumbi. Ele foi o equilíbrio perfeito para ter um episódio de zumbis sério com um episódio de zumbis mais comédia. E no momento que todo o grupo de sobreviventes já está formado e eles estão indo para a estação de metrô de Nova York, ali naquele momento eu já tinha comprado totalmente a ideia do episódio e eu já estava gostando bastante do que estava acontecendo. Porque a interação de todo mundo era divertida. Era um tipo de interação bem peculiar que não tinha acontecido muito no MCU, mas ao mesmo tempo era bastante familiar com o MCU. O que eu quero dizer é que o humor do episódio acabou funcionando bastante pra mim. Quando o Rap pega o propulsor de energia do Tony Stark e começa a fazer blam, 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 cara, eu tenho certeza que em algum momento da vida todo mundo já fez esse barulhinho aí. E eu acabei rindo por causa disso. E eu adorei essa cena. Foi nessa cena que eu comecei a gostar bastante do episódio. Eu já tava gostando antes. E depois eu comecei a gostar mais ainda. Mas daí, nesse momento, eu já tinha me desprendido totalmente do episódio pra esperar um negócio meio This Is It. Não vai ser This Is It, vai ser um negócio completamente diferente. Deixa eu ver como é que vai ser isso. E no final, eu acabei gostando. E esse é um episódio que facilmente poderia ser um filme animado de 1h30
que eu assistiria tranquilamente. Aliás, o episódio termina e você fica com um gostinho de quero mais. Pô, aparece o Thanos zumbi ali, velho. Quem não quer ver a batalha deles com o Thanos zumbi? Aliás, o próprio final do Homem-Aranha ficando com a joia da mente já é um bom indício de que esse episódio vai ter uma continuação em algum momento. Talvez ainda nessa primeira temporada, ou talvez na próxima temporada, mas esse episódio não pode ficar isolado só num episódio de 25 minutos. Até porque foi muito pouco pra grandiosidade dos esquemas da história que estavam acontecendo ali. Com certeza eles fizeram esse episódio pensando que pode ter uma continuação. E bem, o episódio vai seguindo, o grupo sobrevivente chega até a estação de trem, consegue ligar o trem depois de toda uma função. Claro que eles perdem alguns companheiros durante a batalha, e isso é muito legal. Pô, é um apocalipse zumbi, eles têm que perder companheiros durante a batalha, e eu achei isso muito legal, e o episódio não foi covarde em nenhum momento. Tinha algumas pessoas que iriam morrer, e de fato eles foram morrendo ao longo do episódio. E uma das coisas mais legais de Apocalipse Zumbi é porque você tá fazendo tudo numa terra alternativa, e a verdade é que qualquer um pode acabar morrendo. Então você nunca sabe quem que vai ser a próxima vítima. Ah, vai ser a Hope? Vai ser o Homem-Aranha? A gente nunca sabe quem que pode ser. E isso sempre deixa a gente atento pro episódio e deixa ele sempre muito interessante. Quando o episódio chega na base lá onde tá o Visão e a Feiticeira Escarlate, é quando que narrativamente o episódio fica o mais interessante, porque a gente vê o Visão, a gente sabe que ele não pode virar zumbi, mas tem alguma coisa estranha acontecendo ali. Exatamente como iria acontecer em qualquer outro filme de zumbi. A gente sempre estranha um local novo que eles estão chegando. E essa ideia foi muito bacana. Só que daí pegou um dos grandes pontos negativos desse episódio. É que ele só tem 25 minutos. E daí o final desse episódio, ele acaba sendo todo meio apressado. Porque quando finalmente aparece a Feiticeira Escarlate zumbi, e você diz, caraca, agora já era pra eles. Não vai dar pra eles vencer a Feiticeira Escarlate. E você quer ver esse confronto da Feiticeira Escarlate contra o grupo? Ou mesmo na situação do episódio que aparece o Hulk. O Hulk contra a Feiticeira Escarlate zumbi. Meu Deus, eu quero ver isso. Mas, infelizmente, o episódio termina um minuto depois, porque infelizmente não tem mais tempo para fazer mais nada. Parece de fato que esse é o meio da história e que ainda ia ter todo um outro negócio que acabou não entrando nesse episódio. E que numa continuação a gente conseguiria ver tudo. E se esse realmente é o caso de que vai ter uma continuação, ótimo. Eu acho que eles tinham que fazer exatamente isso daí. Fazer um episódio de 40, 60 minutos e dividir ele em várias partes. Talvez eles não tenham condições de fazer episódios maiores e dividir isso ao longo de temporadas, beleza, eu entendo e eu espero que eles façam desse jeito. Talvez fosse muito pior se eles fizessem só uma história de 20 minutos de zumbis e essa história se concluísse ali. Porque já aconteceu em outros momentos nas histórias das HQs de zumbis da Marvel, uma HQ stand-alone de zumbis. E quando acontecia isso, era bem frustrante. O legal era ver todo o universo reagindo, né, ao apocalipse zumbi. No caso de uma das HQs de zumbis, é os próprios zumbis interagindo entre si, que também é muito maneiro. Eu espero que eles ainda façam uma adaptação desse negócio dos zumbis interagindo entre si. Até porque esse próprio episódio já deu uma dica que esses zumbis são inteligentes. Quer dizer, o zumbi do Falcão, ele sabia voar. Então, obviamente, são zumbis inteligentes. E talvez dê pra fazer um episódio e se com eles interagindo só entre si. Porque isso seria muito maneiro. Já foi uma HQ da Marvel de 6 edições. Eu acho que dá pra fazer. Claro que não pra agora, e sim pra segunda temporada do What If. E, gente, não dá pra esquecer a coisa mais importante desse episódio. O Homem-Aranha do multiverso do UCM falou a palavra mágica. Tio Ben. Ele falou que o Tio Ben existe. Que momento histórico pro universo da Marvel. E daí no Twitter eu já vi que isso criou altas teorias da conspiração, porque essa daí foi uma animação completamente da Marvel. A Sony não teve nada a ver com o que foi feito aí. E na primeira coisa, 100% Disney da Marvel envolvendo o Homem-Aranha do UCM, eles já citam o Tio Ben. E eles fazem esse Homem-Aranha que é muito legal. Um Homem-Aranha bem otimista, bem legal. Eu gostei desse Homem-Aranha. A interação que ele tem com a Hope, eu achei jóia. Talvez aquela piadinha de como sobreviver ao apocalipse zumbi tenha ido um pouco longe demais, mas até que foi engraçada e também foi importante para deixar bem claro que esse episódio ele não é 100% sério e ele tem muita comédia. Mas, gente, Tio Ben, e ele também fala meu pai e minha mãe. Claro que daí, nesse caso, ele pode estar se referindo muito mais ao apocalipse zumbi que eles morreram, ou talvez ele esteja falando da sua própria origem, que de fato seus pais morreram. Mas, cara, só de escutar as palavras Uncle Ben, eu já fiquei muito feliz. Mas muito feliz mesmo.
ruim. Mas assim, ó, eu também de longe não achei esse episódio perfeito. Eu acho que ele tá um pouco abaixo do episódio do Doutor Estranho, do episódio do T'Challa e Star-Lord. Mas ainda assim, eu achei um episódio bem legal de se assistir. Um desses probleminhas é o negócio do Visão. Uma hora ele tá do lado da Feiticeira Escarlate e um minuto depois ele já tá ajudando os heróis. Cara, eu até entendo que ele não é humano, ele não funciona exatamente como um humano, mas ainda assim foi uma mudança um pouco drástica demais pra um negócio de 2 minutos atrás. No momento ele tá traindo os heróis e logo depois ele tá ajudando os heróis. Foi muito rápido essa mudança, foi muito brusca. E eu consigo ver isso funcionar no roteiro. Mas como o episódio é muito curto mesmo, ficou um pouco apertado para fazer todas essas mudanças, principalmente as mudanças no final do episódio. Uma outra coisa negativa que eu achei nesse episódio foi a qualidade da animação no Hulk. Cara, assim, ó, eu olho pro Bruce Banner, eu tento ver o Mark Ruffalo ali, mas eu não consigo ver ele. Ele me parece muito mais parecido com um Gavião Arqueiro do que com o próprio Mark Ruffalo. E isso também me tirou um pouco no início do episódio. Então, embora a animação desse episódio, de novo, tenha sido muito boa, tem alguns personagens que eu acho que não estão muito parecidos com suas contrapartidas do UCM. É o próprio Homem-Aranha. Mas o Homem-Aranha eu consigo entender porque talvez a Disney não tenha um contrato com o Tom Holland. E seja a Sony que tem o contrato com o Tom Holland. E daí a Disney, pra não deixar de fazer um episódio do Homem-Aranha, acaba tendo que fazer um modelo diferente do Homem-Aranha. Beleza, eu entendo completamente o Homem-Aranha. O Mark Ruffalo que eu acho um pouco diferente. Até porque 90% dos outros personagens realmente parecem seus atores. Mas assim, ó, eu tô sendo muito nitpick aqui. Eu sei que é um negocinho muito pequeno que eu acabei me incomodando, mas isso não interfere em nada na experiência do episódio. Era só uma coisa que eu queria dizer e desabafar. Porque não pode ter sido só eu que achou isso. Eu acho que é isso de ponto negativo. Claro, também tem a questão do humor. Para algumas pessoas, esse vai ser o grande ponto negativo do episódio. Não foi no meu caso, e eu consigo ver pontos bem positivos no humor. Mas é aquele humor da Marvel, o CM, que não fecha com todo mundo de vez em quando. Principalmente num episódio onde a grande circunstância é um apocalipse zumbi e tem pessoas morrendo na frente dos nossos protagonistas e eles estão fazendo piadas que eles estão morrendo. Talvez isso tenha sido um pouco longe demais. Mas assim, ó, é o What If, é multiverso, eu não me apego tanto a essas versões dos personagens. E eu acho que o What If, ele serve exatamente para isso. Para você poder experimentar e fazer coisas bizarras, como uma comédia de zumbis, que é legal fazer isso, é legal ousar desse jeito também. É uma combinação legal, eu realmente não tava esperando por isso. E por isso, de uma forma geral, sabendo que esse episódio vai ser bem polêmico e muita gente não vai gostar, eu acho que foi um episódio bem legal de se assistir. Não foi perfeito, mas tudo bem, foi legal. E por isso, nota 7,5. Mas gente, isso daqui é só a minha opinião. Eu tô muito curioso pra saber o que vocês acharam desse episódio dos zumbis, o aguardado episódio dos zumbis da Marvel. No mais, é isso daí, muito obrigado e dá-lhe Homem-Aranha que reconhece Tio Ben. É a única coisa que eu tô pedindo. E essa foi a nossa análise do 5º episódio do What If da Marvel. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Homem-Aranha zumbi. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.